fala para ela assim, olha nos olhos dela, e fala de coração. Se você crê nisso, fala de coração, bem nos olhos dela, e diz assim: você é uma pessoa muito importante. Fala, você não é qualquer um, você é alguém muito importante. Por favor, feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer mais uma oração, preparando o nosso coração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, primeiramente pela tua presença neste lugar. Nós não merecemos que o Senhor se manifeste, mas o Senhor nos ama tanto, e o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos visita, nos ampara, nos protege, nos guarda, e está presente em nossos cultos, em nossas reuniões, e declaramos aqui que Tu és, ó Deus, tudo para nós. E nesse momento nós queremos orar por cada pessoa tão querida que está aqui neste lugar. Ó Deus, por aqueles que estão pela primeira vez, por aqueles que estão retornando, por aqueles que sempre estiveram firmes com o Senhor. Cada um é tão importante, cada um é insubstituível, é indispensável. E nós queremos agora abençoar a vida de todos e pedir, Pai, que em nome de Jesus, agora o Senhor nos dê ouvidos, Pai, todo pensamento, todo sentimento que seja contrário à Tua vontade, seja tirado agora da nossa mente, do nosso coração, para que nós ouçamos a Tua voz, ouçamos a Tua palavra e possamos corresponder a essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 21, versículo 1 até o 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de um homem na Bíblia chamado Pedro, o famoso apóstolo Pedro. Tem alguém aqui que chama Pedro? Levante a mão, deixa eu ver se tem alguém que chama Pedro aqui. Nenhum Pedro aqui? Cadê? Ali tem um Pedro. Cadê outro Pedro? Ali é o Pedrinho, aquele ali é o Pedrinho. Você também é Pedro? É Pedro, ok. 3 Pedros aqui. Pedro foi um homem muito importante. Foi um homem muito especial para Deus. E Pedro, a história de Pedro é uma história muito interessante. Porque Pedro começou muito bem. E quase que ele termina muito mal. Mas ele terminou muito bem. Então nós vamos estudar um pouquinho a história desse homem, desse apóstolo, que se tornou, talvez, entre os 3, 4 maiores apóstolos de toda a história da igreja. E ele se destacou profundamente. Mas a história dele é uma história, quem sabe, semelhante à de alguns aqui. Uma história difícil. Uma história, como usou a expressão aqui o Júnior, de altos e baixos. E a vida da gente tem isso mesmo. Tem momentos difíceis, tem momentos às vezes até de querer voltar para trás. E a Bíblia diz então aí, no livro de João, começando com o capítulo 1, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele começou a aparecer para os discípulos. Antes dele subir aos céus, ele foi se encontrar com seus discípulos. E aqui uma situação muito interessante, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Que experiência para Pedro. Pedro era um homem interessante, porque ele teve tantas experiências interessantes com Cristo, e agora ele está diante de uma situação de restauração, uma situação de renovação, e a situação, como vocês viram aqui, Pedro, depois de ter experimentado tudo que ele tinha experimentado com Cristo, nós vamos ver algumas coisas aqui na vida dele, ele chegou no momento que ele desistiu. Ele desistiu. Jesus tinha chamado ele para fazer coisas tremendas, mas Pedro desistiu. E ele falou: bom, agora Cristo morreu, eu neguei ele 3 vezes, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho mais o que fazer. E ele pensou, e ele falou: já sei, vou pescar. Quem é que gosta de pescar? Levanta a mão, você gosta de pescar. Agora, quem é que é pescador mesmo? Levanta a mão. Pescador de lambari não, é pescador mesmo. Última vez que eu fui pescar, não é mentira, hein? Não é história de pescador. Eu vou mostrar o tamanho do peixe que eu peguei para vocês. Se eu for depender de pescaria, eu vou morrer de fome. Mas Pedro era um pescador, ele falou: acabou agora, tudo que aconteceu acabou, vou pescar. E aí os outros amigos dele, os outros discípulos de Jesus também, tudo desistido: vamos pescar também, vamos com você. E eles foram pescar, e a noite inteira pescaram. E quantos peixes eles pegaram? 0, nada. Aí Jesus chega na praia e grita para eles. Diz aqui que eles estavam mais ou menos 200 côvados da terra, da margem. Um côvado vale 45 centímetros. Então eles estavam distantes da margem mais ou menos 90 metros. E Jesus grita: ei, pessoal, tem alguma coisa para comer? E lá do barco ele já respondeu seco: não, tem nada não. Os caras vêm pedir comida aqui. Tem nada não, nós estamos chateados, porque pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E eles ali, complicada a situação. Pedro, eu fico pensando, puxa, nem pescar mais eu sei. Nem pescar eu não estou dando conta. Tudo está dando errado na minha vida. E Jesus fala assim: pessoal, joga a rede do lado direito aí. E os caras pensam: bom, pescamos a noite inteira, os caras estão falando para jogar do lado direito. Quem sabe? E não conheceram que era Jesus. Aí eles jogaram a rede do lado direito.
Jesus é fantástico, ele é onisciente, ele sabia onde estavam os peixes. Aliás, na minha compreensão, ele já tinha falado para os peixes: ninguém cai na rede desse pessoal. Ninguém, não é para nenhum peixe. É verdade. Nenhum peixe cai na rede desse pessoal, porque eu tenho uma lição para dar para eles. E aí, a hora que ele falou: agora, pessoal, ele já deu uma ordem, todos os peixes, eu quero 150 grandes peixes do lado direito, fica ali esperando. Mas é sério, vocês acham que pegou 153 peixes, estava passando por ali assim, tá? Jesus tem um poder que você e eu não imaginamos. Ele comanda o universo, gente. Peixe, todo mundo, espera aí que vocês vão ser pescadores. Hoje vocês vão ser úteis, vocês vão ser alimento dos homens. E os peixinhos lá, tudo beleza, né? Aqueles peixão esperando a hora, todo feliz ali, porque iam cumprir um propósito maravilhoso. Eles lançam a rede, pegam 153 grandes peixes. E aí, quando eles pegam aqueles peixes, João tem uma revelação, falou: caramba, só um cara com o poder de Deus. Eu acho que ele não falou caramba não, mas deve ter falado outra coisa, mas ele falou: puxa, Pedro, só pode ser Jesus, cara, é o Senhor. E Pedro aqui diz que ele estava nu, mas eu não entendo que ele estava peladão não, viu gente? Acho que ele estava assim com a cueca, ou pelo menos um pano, alguma coisa, né? Não era costume eles ficarem nus, mas é porque só o fato de estar de cueca era considerado nu. E aí, ele põe a sua túnica, pula na água e vai até onde está Jesus, e depois eles ajudam a tirar os peixes. E aí, interessante, né? Jesus, como Jesus é extraordinário. Quando eles chegam na praia, o que tinha lá? Pão e peixe. Onde que Jesus arrumou isso? Onde que Jesus pescou esse peixe, gente? Onde que Jesus fez fogo ali? Como é que isso? Como é que é essa história? Nós estamos falando com um Deus todo-poderoso, que tem o controle sobre todo o tempo, sobre todas as coisas. E os apóstolos chegaram lá, ele perguntou: vocês têm que comer? Não. E depois ele estava falando: pois eu tenho. E eu tenho para dar para vocês. Já tem aqui preparado peixe e pão, prontinho. E aí Jesus, naquela experiência ali tremenda, Pedro super sem graça, Jesus começa a perguntar para Pedro: você me ama, Pedro? Mas antes da gente continuar aqui, olha o que acontece. Como é que foi a vida desse homem chamado Pedro? A conversão de Pedro foi uma conversão muito forte. A Bíblia diz que numa certa situação, eles estavam vivendo a mesma condição, pescaram e não conseguiram pegar nada. E Jesus faz a mesma coisa com eles. Jesus falou: pessoal, vocês pegaram alguma coisa? Não, joga a rede do lado de cá. E eles jogaram, e diz que eles pegaram tanto peixe, se está escrito, pode colocar aí para mim, Lucas capítulo 5. Eles pegaram tanto peixe que diz que a rede rompia, versículo 6 de Lucas 5. Porque Jesus deu uma ordem para eles, mandou eles ir para o mar e lançar a rede, pegaram muito peixe. E aí naquele dia, aquela primeira experiência, primeira que eu li foi a segunda experiência. Na primeira experiência, eles pegaram muito peixe. E Pedro, que tinha esse negócio, tinha essa empresa de pegar e vender peixes, diz a Bíblia que ele largou tudo. Olha o que diz aí o versículo 10 e 11. Pode projetar para mim? Diz assim: de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para ser pescador de homens. Pode pegar um peixinho também, de vez em quando, pode pescar, mas o chamado é para ser pescador de homens. Agora o versículo 11, olha o que diz aqui. Gente, Pedro foi tão impactado, Pedro foi tão tocado por aquele milagre, que diz a Bíblia que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram
tudo e o seguiram. Foi tão forte aquela experiência que Pedro entendeu que pescar peixe é muito importante, mas que Jesus estava chamando ele para algo maior. E ele larga tudo. Já pensou que decisão, que impacto isso deu na vida de Pedro? Você já imaginou se Jesus hoje falar para você largar a sua profissão e segui-lo, e ser um missionário, fazer a vontade dele, você largaria? Pastor José Maria Caixeta, que está na França, ele é dentista, formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. E Deus chamou ele e falou assim: é para largar a sua profissão, e você vai ser pescador de homens. Deus não chama só pescadores para ser pescador de homens, mas Ele chama médicos. Pastor José Rodrigues, que vai estar conosco aqui, preste atenção, ele é médico. Deus falou para ele: larga a medicina. Depois de muitos anos de medicina, falou: você vai largar a medicina e vai para a minha obra, você vai ser pescador de homens. Esse homem está pescando gente pelo mundo inteiro. Você não deve perder a palavra dele aqui no sábado, na Festa das Nações, dia 14, se não me engano, 14 de julho. Deus chamou Pedro. Deus está chamando muitas pessoas. Nem todos vão abandonar a sua profissão, mas o chamado de Pedro foi muito forte, e ele largou tudo o seu trabalho, sua empresa, seu investimento, seus barcos, largou tudo, e foi seguir Jesus. Jesus liberou uma palavra, ele disse: você vai ser um pescador de homem. Pedro acreditou tanto nessa palavra, que ele se dedicou de corpo e alma a esse ministério. O que Deus fala a nosso respeito nunca pode ser desprezado. O Júnior lembrou que quando ele chegou aqui, alguém deu uma palavra para ele, e aquelas palavras ainda ecoavam na sua mente, no seu coração. Certamente Deus já falou com você alguma coisa, mas assim, quem sabe como Pedro, algumas pessoas aqui começaram bem, tiveram impacto na sua vida, mas por alguma razão, por alguma dificuldade, por algum problema, às vezes até por um erro da igreja, por erro de um de nós pastores, você se afastou da fé, você afastou de Cristo. Mas você não pode esquecer a palavra que foi dada para você, a palavra que Deus deu a você, quem sabe no encontro, quem sabe numa vigília. As promessas de Deus não podem ser esquecidas. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus não tem ninguém que Ele fala: não, esse aqui, ele vai ser salvo, mas não quero que ele faça nada, ele é inútil. Não existe pessoas inúteis para Deus. Todos nós somos úteis para Deus, amém? E Deus tem uma palavra para cada um de nós. E Pedro, apesar de ter tido tantas experiências com Deus, ele tem esse momento de desistência. Ele desiste. Pedro também teve momentos de grandes descobertas espirituais. Ele havia aprendido muita coisa com Deus, ele havia aprendido muita coisa com Cristo. Em Mateus 16, Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva eles para um monte, uma montanha, e ali ele se transfigura diante deles. Ali Jesus fica resplandecente, ele fica com um corpo glorificado, e ali aparece numa visão Moisés e Elias junto com Jesus. E Pedro ficou tão empolgado com aquela descoberta, com aquela revelação, com aquela situação, que ele fala: Senhor, nós vamos fazer aqui um altar para ti, um para Elias e outro para Moisés. E aí vem uma voz do céu. Queridos, Pedro ouviu a voz de Deus, e a voz dizia: este aqui, que está resplandecente, esse é o meu filho amado, a ele vocês têm que ouvir. Então Pedro tinha experiências tremendas, Pedro tinha revelações tremendas. Uma outra situação, Jesus pergunta
para os discípulos: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Aí um falou: o pessoal está falando que o senhor é Jeremias, outros estão falando que o senhor é Isaías, que o senhor é um profeta. E Jesus olha para os discípulos dele e fala: e vocês, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta novamente, porque Pedro era assim, alguém já disse que Pedro não era sanguíneo, ele era hemorrágico, né? Aquele cara assim que, sabe, antes de você perguntar, já está respondendo. Você conhece esse tipo de pessoa, que ela onde ela está, todo mundo sabe que ela está? Pedro era desses caras, qualquer coisa, eu já estou aqui e tal. Quando Jesus falou, estava andando sobre as águas, ele foi o primeiro: se é o Senhor mesmo, então eu queria andar também nas águas. Pedro era um sujeito interessante demais. E aí, nessa situação, ele se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chega para ele e fala: Pedro, que legal, cara, você teve uma revelação, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Irmãos, Deus deu para Pedro uma revelação profunda a respeito de Cristo. Mesmo assim, Pedro se afastou do Senhor. Mesmo assim, Pedro negou o Senhor. Que experiências o homem teve! Que experiência esse Pedro teve! E depois ele nega Jesus 3 vezes. Depois ele abandona Cristo. Chegou uma situação que uma funcionária, uma escrava, uma serva, chega para ele e fala: você estava com Jesus? Ele fala: eu nem conheço esse homem, nem sei quem é, nunca vi na minha vida. Um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que recebeu revelações de Deus, negou assintosamente o nome de Cristo. Que experiências esse homem teve, que paixão ele tinha por Jesus. Em João 6, diz a Bíblia que depois que muitas pessoas voltaram, coloca para nós aí por favor, versículos 68, 67, 68, 69, Jesus pregou para muita gente se escandalizava com Jesus, porque ele dizia que ele era o Filho de Deus, e as pessoas não aceitavam isso. Sabe que tem gente até hoje que não aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu tive em alguns países muçulmanos. Lá você falar que Jesus é o Filho de Deus, você pode perder sua cabeça. Porque isso é uma blasfêmia para eles. É uma blasfêmia. Eles acreditam que Deus não tem filho. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E ninguém vai mudar isso. Ninguém, porque Jesus foi gerado no seio de Deus, e a Bíblia diz que em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Tudo que tem Deus, tem em Jesus Cristo. Eu fui pregar para um muçulmano, dentro de um avião, estávamos do Azerbaijão para a Turquia, e vários jovens muçulmanos dentro do avião. Aí eles mandaram pôr o cinto, ninguém deles pôs o cinto de segurança. O avião partiu, ele sentado assim, do lado e eu fiquei impressionado de ver. E aí da aeromoça se falasse com ele. E fazendo bagunça, aquela bagunça dentro do avião. Eu falei: gente, não acredito que isso aqui está acontecendo. E aí fui pregar para o rapaz. E eles só falavam a língua azeri. E eu não sabia falar essa língua, não sei também, né? E eu encontrei um rapaz que falava inglês no avião, um inglês, e ele falava também o azeri, ele trabalhava na tradução da Bíblia para o azeri. E eu falei para ele: me traduz aqui para o rapaz. Aí comecei a pregar para o rapaz. Quando eu falei para ele que Jesus Cristo era o Filho de Deus, em inglês eu falei isso, o intérprete falou para mim: não fala isso não, eu não vou traduzir isso não. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eles não acreditam, se falar isso aqui vai dar um mau rebu aqui dentro. Pensei: vão jogar a gente aqui do avião lá embaixo, porque isso é uma blasfêmia dizer isso. Semana que vem vocês vão ouvir vamos falar um pouquinho, vamos orar pela igreja perseguida.
Em muitos países, pessoas que falam que Jesus é o Filho de Deus são mortos, são perseguidos. Mas Pedro teve essa revelação. Pedro sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e mesmo assim, ele o negou. Há muitas pessoas que têm tido experiências tão profundas com Deus, e às vezes têm, em algum momento de fraqueza da sua vida, negado a Cristo. Eu não li o texto, né? Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, Pedro, ele sabia que não tinha outro caminho. Quantas vezes a gente sabe que não tem outro caminho, a gente acaba afastando de Deus. A Bíblia diz que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e que não há nenhum outro nome dado nos céus ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único que pode salvar a mim e a você. Não tem outro jeito, não tem religião que salva a gente, não tem doutrina que salva a gente, não tem homem que salva a gente. Eu não posso te salvar, somente Jesus Cristo pode nos salvar. E Pedro recebeu essa revelação. Pedro, ele falou, Senhor, para onde que eu vou? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E apesar dessa compreensão tão profunda, Pedro ainda desiste de tudo e vai pescar. Certamente Pedro estava naquele momento muito envergonhado diante de Jesus, porque ele havia pecado, e o pecado repetido o envergonhava profundamente. Eu disse aqui que ele negou Jesus 3 vezes. E quando a gente se afasta de Deus, vem uma vozinha na sua cabeça, sempre, dizendo, você é um derrotado, você é uma pessoa fracassada, você não serve para mais nada, você não vai conseguir se levantar mais. A melhor coisa a fazer é, como o Júnior bem disse aqui, a melhor coisa a fazer é acabar com sua vida, aí acaba tudo. E o inimigo diz assim, acaba com sua vida, e aí vai acabar esse inferno. Como ele é mentiroso, o que ele está dizendo é o seguinte, acaba com sua vida, aí vai começar o inferno. Mas quantas vezes nessa hora, a gente não tem força para lutar? Você não tem forças para reagir. Uma pessoa que se afasta de Deus, na maioria dos casos, ela não consegue reagir, ela quer fazer, mas ela está presa, ela está amarrada, ela quer às vezes sair daquela situação e ela não consegue. E ali Pedro também não tinha forças para voltar, e teve que haver uma intervenção divina para que ele pudesse voltar e voltar para Deus. Uma pessoa que erra, que se afasta de Deus, ela deixa de acreditar nela mesma, ela perde a esperança. E naquela situação com Jesus, Jesus começa a fazer um trabalho de cura, de restauração, de chamar Pedro de volta. Meu querido, Deus nunca desiste de você. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Diga comigo, enquanto há vida, há esperança. Então Deus nunca vai desistir de você. Enquanto você estiver vivo, Ele vai atrás de você, porque Ele quer você junto com Ele na eternidade. E por isso Ele vai insistir com você. E às vezes Ele vai usar pessoas que às vezes parecem chatas, fica te ligando, te mandando mensagens, mandando e-mail para você, falando que você é importante, que você é amado. Você fala, pô, esse cara é enjoado. Mas porque Deus te valoriza demais, e Ele está lutando e fazendo tudo, porque enquanto há vida há esperança, depois que morre não há mais jeito. Pessoal, preste bem atenção no que eu vou dizer.
Se Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. Porque a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte para o homem. E então não tem jeito. Isso é um fato. A gente vai ficando mais velho. Eu já estou com 30 e 22 anos já. Verdade. Os cabelos estão ficando brancos. Em alguns casos estão caindo. O tempo está passando. Um dia você e eu vamos estar diante do Pai. Mas você precisa estar preparado para esse dia. Sabe, a nossa vida aqui é uma preparação para estar com Deus. Mas muitos estão perdendo o seu tempo, estão longe do Pai, longe da igreja, longe da célula, longe dos ambientes onde há oração, onde há fé incentivada, onde nós somos preparados para a eternidade. E ali Jesus queria salvar Pedro. Ele disse: eu não vou desistir desse homem. E ele fala com Pedro, e ele vai trabalhando no coração de Pedro. E interessante que, quando a gente às vezes está desviado, você começa a pensar muito, fazer muitas comparações. Eu imagino Pedro ali, ele era um dos primeiros, era Pedro, Tiago e João. Se eu posso usar essa palavra, eu acho que não, mas só para a gente entender, eram a elite do ministério de Jesus. Eram os três que estavam sempre à frente. Eram os líderes daqueles outros líderes. E agora ele que estava em primeiro lugar, ele foi o pior, porque ele negou Jesus 3 vezes, ele foi lá para o fim da fila. E certamente ele se comparava com os outros, fala: poxa, eu sou o pior deles agora. E aí Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, já numa consciência mais clara, responde com mais sobriedade. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele poderia dizer: Senhor, eu amo mais do que esses outros aí tudo. Eu sou o que ama mais aqui. Mas Pedro já tinha entendido. Porque ele tinha falado antes: todo mundo pode desviar, todo mundo pode te negar. Eu morro, mas eu não abandono o Senhor. E ele foi o primeiro a abandonar, o primeiro a negar. Mateus 26, olha o que diz lá, versículo 33. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca sou Pedro, rapaz. Jesus está achando que eu sou o quê? Que eu sou o João? Eu sou o Tiago? Eu sou o Pedro. Sou o cara. Sou o Lula não, mas sou o cara. E Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aconteceu. E agora Jesus fala: você me ama mais do que estes, Pedro? E ele fala: Senhor, o negócio é o seguinte, a única coisa que eu sei é que eu te amo. E assim mesmo, Jesus fala para ele: apacenta meus cordeiros. Jesus começa a trabalhar com Pedro ali, porque Jesus queria que Pedro parasse de se comparar, de achar que era melhor que os outros. Ele disse: ainda que todos se escandalizem, eu não. Comparando-se com os outros. Deus não quer que você se compare com ninguém. Deus quer que você simplesmente o ame. Imagino que Pedro, depois de tantas experiências tremendas, é possível que Pedro estava um pouco cansado também, de tanto trabalho. Olha como é que era a rotina de Pedro. Por favor, Marcos 6. Olha só o que diz. Versículo 31, olha o que diz. Marcos 6, 31. Isso.
Eu estou lendo numa outra versão, vou ler nessa versão aí. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Queridos, a obra de Deus estava bombando tanto, que os apóstolos, os discípulos, Jesus, eles não tinham tempo nem para comer. Quem sabe você se afastou do Senhor, até porque você ficou cansado, você falou: hoje eu não aguento mais, a gente trabalha demais, não estou tendo tempo nem para comer. Quem sabe você, muitas vezes, por amor a Deus, por amor a Cristo, estava lá almoçando, e um discípulo te ligou, e você lá, alô? Brigou com a mulher de novo? O que foi? Meu Deus, você bateu na sua mulher? Não, a sua mulher que te bateu. Tá certo. E você, quem sabe muitas vezes você nem tinha tempo para comer direito. Já estou indo aí. Largava o prato de comida e ia atender um discípulo. Pedro passou por isso. Tinha situações na vida dele que não tinha tempo nem para comer, se alimentar direito, porque a obra de Deus estava indo a todo vapor. Talvez Pedro estava pensando: eu acho que eu preciso dar um tempo mesmo. Uma grande estratégia do inimigo para nos desanimar é dizer que a gente precisa dar um tempo. O dia que você ouvir essa palavra, você pode repreender com toda certeza que é um capetinha falando no seu ouvido. Dá um tempo, você está muito cansado, dá um tempo. A gente não precisa dar tempo, a gente precisa só se reorganizar, reestruturar as nossas prioridades. Mas se alguém falar no seu ouvido: cara, você está trabalhando demais, dá um tempo, pode saber que é o inimigo tentando desviar você do propósito de Deus. E certamente Pedro ouviu isso. Poxa, Pedro, você não tem nem tempo para comer direito, nem para dar uma pescadinha no final de semana, nem para ir para a sua chácara no final de semana, nem mais para jogar bola, você não está tendo tempo. Esses discípulos não te deixam em paz. E há muitas pessoas que vão se cansando, e certamente Pedro também se cansou. Mas agora Pedro está ali diante daquela fogueira, um homem com tantas experiências, com tantos argumentos para desistir. Mas interessante, irmãos, que Jesus não pergunta sobre o pecado dele. Jesus não fala sobre os sentimentos de inferioridade, sobre os alvos não alcançados, sobre o sofrimento que ele teve na obra. Jesus sabia que essas coisas tinham que ser enfrentadas e vencidas. Essa não era a questão. Jesus sabia que o que determinaria se Pedro voltaria para ele ou não, era se ele o amava. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje: você ama a Cristo? Se você ama a Cristo, o resto Ele vai resolver para você. Seus pecados Ele vai perdoar. Pode aplaudi-lo, porque Ele é poderoso para fazer isso. Se você o ama, acabou, está resolvido o problema. Perdoa seus pecados, renova seu corpo, te dá saúde, te dá fé, Ele faz o que for preciso. Mas Ele quer saber se você o ama. Sabe o que determina o amor que nós temos a Deus? Porque há muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Talvez você já ouviu muitas pessoas falarem que amam a Deus. Mas sabe o que determina se alguém ama a Deus? Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: tu sabes que eu te amo. O que Jesus falou para ele? Fala, gente, por favor. Apacenta as minhas ovelhas. O amor a Cristo não pode ser teórico. O amor a Cristo não pode ser de boca.
O amor a Cristo, ele é prático. E sabe como você e eu provamos a Deus que amamos a Ele? Não é só falando, mas é cuidando de pessoas, apacentando pessoas. Meu querido, se você ama a Cristo, a partir de hoje, mesmo que você não se afastou de Deus, a partir de hoje, você vai cuidar de pelo menos uma pessoa. Você vai falar: eu sei que gente dá problema. Pessoas, muitas vezes são muito complicadas. É verdade. Nós, inclusive. Mas se você ama a Cristo, Ele quer que você mexa com gente e com os complicados. Porque Ele ama essas pessoas. Deus ama. Então, se você ama a Cristo, a partir de hoje, você vai falar assim para Deus: Deus, eu vou cuidar de alguém, eu vou atrás de alguém, eu vou visitar alguém, eu vou acompanhar alguém, vai ser meu filho na fé, eu vou cuidar como se fosse meu filho, eu não vou abandonar. Tem gente que é muito bom para pescar o peixe, mas na hora de limpar ele não quer, né? Quem é que gosta de pescar? De novo, agora levanta a mão, quem de vocês gosta de limpar os peixes? É menos agora, né? Fica com a mão levantada quem gosta de limpar, que o dia que eu for pescar eu vou te chamar para você limpar os que eu pescar. Tem gente que gosta de limpar peixe. Eu gosto mais de pescar, mas eu limpo também. Mas às vezes na fé a gente é assim. Você vai lá, evangeliza uma pessoa, traz ela para a igreja, chega para o seu líder e fala: líder, está aqui, está divorciado, está separando da mulher, ele bebe, ele fuma, ele mexe com maconha, cocaína, crack, toma, estou saindo fora. E o líder fica ali, aí todo mundo da cela vai trazendo, o líder fica, ele não dá conta. Deus está te chamando para cuidar da ovelha. Você vai ajudar essa pessoa a ser liberta, você vai cuidar dela. Amém, pessoal? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí, vai cuidar de alguém? Vai apacentar as ovelhas? A única prova que Jesus pede para você, de que você o ama, é que você cuide de algumas pessoas, ou pelo menos de uma pessoa. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Pedro havia desistido de tudo. Eu penso, irmãos, que até da fé ele tinha desistido, do chamado e tudo. Ele falou: eu vou pescar, eu não quero mais saber, deu tudo errado, estou decepcionado, estou frustrado com as pessoas, comigo mesmo, estou decepcionado com Jesus, que Ele sumiu, largou a gente aqui. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Que Jesus abandonou a gente, mas Ele nunca te abandonou. A gente pode até afastar dele, mas Ele nunca se afasta de nós. Quem sabe você até se afastou de Jesus por causa de alguém que deu um mau testemunho, alguém que se desviou da fé. Você tinha aquela pessoa como referencial na sua vida, e ela se afastou, você falou: aproveitar e vou afastar também. Querido, nada pode te afastar de Deus, porque as pessoas, se alguém se afastar, não se afaste, porque aquela pessoa não morreu na cruz por você, foi Jesus quem morreu. Deixa eu te contar uma coisa assim, que eu não gosto muito de falar isso, mas eu vou te falar. O primeiro pastor que eu tive, que me discipulou, que me ajudou nos primeiros passos, se desviou da fé. Mas sabe de uma coisa? A minha conversão não foi ao pastor, foi a Cristo. E ele se desviou, abandonou Deus. Ele me ensinou tanta coisa boa, e depois ele desviou. Eu poderia ter desviado também, falar: meu pastor desviou, vou desviar também. Eu era novo, convertido. Mas sabe de uma coisa? A minha fé está em Cristo. A sua fé precisa estar em Cristo. Se uma pessoa importante de referência para você se desviar, permaneça firme, porque um dia Deus pode te usar para trazê-la de volta. Amém?
E eu não desviei, graças a Deus. E não estou pretendendo também não. Está fora de cogitação. A graça de Deus é que nos mantém firmes na fé. Então, Pedro tinha desistido. Desistiu certamente da fé, do seu ministério. Agora você sabe que dentro da igreja, às vezes tem pessoas desviadas que continuam frequentando a igreja. A pessoa já se afastou de Deus e está dentro da igreja. Por isso, às vezes, surgem maus testemunhos. Aqui a pessoa vem no culto, ela ora, ela canta, mas ela afastou-se de Deus. E lá fora, ela vive como se Deus não existisse. Ela vem nos cultos aos domingos somente, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não jejua, não participa de uma vigília. É uma religião que ela tem. Ela já se desviou da fé, mas continua frequentando a igreja. É um afastamento velado. É um desvio politicamente correto. Porque ele continua ali, mas o coração já se afastou de Deus. E eu gostaria de convidar você nessa noite a retomar essa caminhada com Cristo. Porque você faz muita falta para Deus. Deus está sentindo saudade de você. Deus está sentindo saudade daqueles que se afastaram dEle. Deus está sentindo saudade de quando você orava, de quando você o buscava, quando você o louvava. Mesmo que você louvava a Deus no banheiro com aquela voz de taquara rachada, Deus está com saudade disso. Deus está com saudade do seu tempo com Ele. E eu gostaria de fazer agora 2 apelos aqui hoje à noite. Primeiro, eu quero fazer um apelo e uma oração por todos aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez. Você que pela primeira vez, ou talvez você já veio aqui alguma vez, mas ainda não entregou seu coração a Jesus. E hoje você quer colocar sua vida nas mãos dEle. Eu quero fazer essa oração por você. Se você hoje está entendendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o único caminho, igual Pedro falou, eu não tenho mais para onde ir, só Jesus. Então eu quero fazer essa oração com você. E a segunda oração, depois dessa, eu quero fazer com todos aqueles irmãos queridos, que um dia se afastaram da fé, que um dia se afastaram também da igreja, da célula, mas que Deus colocou no seu coração esse desejo de retornar para os caminhos dEle. Eu quero fazer a segunda oração com vocês também. Então primeiro vamos fazer essa primeira oração. Eu quero te convidar agora a se colocar de pé, por favor, para nós fazermos essa primeira oração. Essa oração é para quem nunca entregou sua vida a Cristo, nunca fez uma oração de entrega total. Eu quero te convidar a fazer isso. Você não é obrigado a fazer essa oração, mas se você quer, se você entende que Jesus Cristo é o único caminho, então eu quero fazer essa oração com você. Por gentileza, eu peço que todos agora fechem seus olhos e concentre-se nessa oração agora e faça de todo o coração, se você assim o desejar. Eu quero pedir que toda a igreja nos ajude você a fazer essa oração. Diga assim: Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho unigênito, eu coloco neste momento a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, receba-me agora como teu filho, apaga as minhas transgressões, receba-me, Senhor, dá-me a vida eterna. Eu quero te seguir, eu quero ser teu discípulo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor Jesus, o meu coração, a minha alma, toda a minha vida, eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Se você fez essa oração,
não somente como uma repetição, como uma reza, mas como algo profundo do seu coração. Você quer realmente que Cristo entre na sua vida, mude a sua história? Eu quero pedir que você levante a mão nesse momento. Todos que fizeram essa oração pela primeira vez, de coração, deixa eu ver, por favor, fique com a mão bem alta, levantada. Estou vendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mãos levantadas. Vamos aplaudir o Senhor. 25 pessoas. Aleluia. Agora, você que levantou a mão, talvez a pessoa que está com você, e se não tiver ninguém, pede alguém para vir. Sai do seu lugar, eu quero fazer ainda uma oração por você. Sai do seu lugar, vem aqui em cima junto comigo, por favor, rapidinho. Vem cá, vem estar conosco aqui, por favor. Pode virar aqui, deixa eu virar aqui. Aleluia. Você que levantou a mão, não fique no seu lugar não, vem cá por favor. Fica aqui de frente para mim, por favor. Como é que vai, tá bom? Prazer, viu? Fique de frente para mim, olhando para mim. Isso. Pode chegar aqui. Tudo bem? Joia. Só quem fez oração pela primeira vez, tá, gente? Vamos chegar mais perto aqui, vamos juntar aqui bem pertinho. Quem fez a oração fica um pouquinho na frente. Chega um pouquinho mais para cá, por favor, o pessoal poder chegar. Isso, pode chegar para cá. Eu estou achando que tem mais de 25 aqui. Muito bem. Gente, essa oração não é para quem está voltando para a fé não, é para quem fez pela primeira vez, tá bom? Então, para eu identificar você melhor, todos que fizeram oração pela primeira vez, dá 2 passinhos para frente, por favor. Isso. Quem está acompanhando, fica atrás, por favor. Gente, que maravilha, que bênção. Olha, eu quero dizer para vocês que fizeram oração pela primeira vez, que Deus ouviu sua oração. Deus ouviu quando você fez aquela oração. Você fez de coração mesmo? Ou foi assim só para, o pastor pediu, vou fazer, para eu não ficar me enchendo as paciências? Foi ou não? Foi de coração? Então Deus ouviu sua oração. E agora Jesus Cristo mora dentro do seu coração. E agora Ele vai te dar uma vida nova, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar uma felicidade que o mundo não pode te dar. Os prazeres do mundo não podem te dar. A alegria que Jesus Cristo produz no coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, até de uma criança. E você fez essa oração. Agora você pode contar com Jesus Cristo. Ele te ama profundamente. Eu falei que eu ia orar por você, então eu vou orar agora. Eu vou pedir a pessoa que veio com você também, ela vai pôr a mão na sua cabeça e te abençoar, que a Bíblia fala para a gente abençoar, pessoal. Tá bom? Então vamos orar agora. Senhor, obrigado por essas pessoas aqui tão especiais. Nós declaramos sobre elas a tua bênção. Pedimos, Senhor, que sobre cada um repouse aqui a bênção do Senhor, e que a fé dessas pessoas tão queridas, elas se multiplique agora, sejam abençoados, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja multiplicada agora sobre os seus corações. Cada uma dessas pessoas tão importantes, tão especiais, sejam fortalecidas, e a fé delas, ó Deus, cresça a partir de hoje. Seja uma fé, ó Deus, tremenda, maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Pessoal, agora eu quero pedir para vocês 5, 10 minutinhos no máximo. Nós vamos para essa sala aqui do lado com um dos pastores aqui da igreja, uma das pastoras, e ali você vai ganhar 2 presentinhos. Você vai ver um gráfico que vai te explicar um gráfico rapidinho, que é a nossa história, a sua história, e você vai ganhar 2 presentinhos. E aí nós vamos preencher uma ficha com seu nome e seu pedido de oração. Talvez você está aqui hoje, está com um problema em casa, está um problema do trabalho, um problema familiar, não sei. Faça seu pedido, que essa semana nós vamos orar por você e pelo seu pedido, tá bom? E se você quiser, nós vamos ligar para você, vamos mandar uma mensagem para você, porque você para nós é uma pessoa muito importante. Você é muito especial e nós queremos te ajudar a crescer na fé. Outra coisa, essa pessoa que trouxe você, quando sair daqui você fala, o pastor falou lá que se você ama Jesus, você tem que cuidar de mim agora. Então você vai me visitar, você vai me ajudar, você vai me ensinar a Bíblia. Se você ama Jesus, você falou que ama Jesus, vai cuidar de mim. Não solta o pé dela não, fala, você vai cuidar.
Você convidou, agora você vai cuidar. E se não tiver ninguém para cuidar de você, você me procura, eu procuro um dos pastores aqui, nós vamos arrumar alguém para cuidar de você. Amém? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pedir que... A Rosângela, tá, daqui a pouquinho. Eu quero pedir o seguinte, que você que trouxe algo, você continua olhando para mim, e as pessoas que vieram te acompanhar, saiam do lado ou passa para frente aqui, porque eu quero te apresentar a família de Deus. Continua olhando para mim, por favor. Tá bom? Ok. Agora eu quero te apresentar a família de Deus. Olha para trás, receba o carinho da família de Deus. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Vamos abraçar esses irmãos, vamos dar um abraço especial neles, em nome de Jesus. Dar uma passadinha rapidinho aqui, obrigado. Gente, nós vamos sair aqui à minha esquerda, por favor, na rampa, só na rampa, por favor. A pastora Rosângela vai ter um minutinho com você, daqui a pouquinho você vai voltar, só pela rampa, tá, gente? Só pela rampa. Ah, tá bom, só pela rampa, tá bom? Ó, daqui 5, 10 minutinhos eu quero você de volta. Pode pegar. Deixa ele pegar o capacete. Pode pegar, pode pegar. Depois você vai lá. Gente, 5, 10 minutinhos você volta, porque a gente vai ter uma festa aqui. A gente quer que você participe. Não sai de lá sem seu presente, tá bom? São 2 presentinhos que você vai ganhar lá dentro. Quem não estiver ajudando lá dentro, por favor, volte para a reunião aqui. Em nome de Jesus. Vamos dar mais um aplauso para essas pessoas, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Fortaleça, firma cada pessoa na fé, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero agora fazer o segundo apelo, mas eu não vou chamar você aqui na frente, aqui onde eu estou, tá? Eu vou chamar você em outro lugar. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque você já é dessa casa, você já é dessa família, amém? Mas eu quero fazer essa oração, e eu quero pedir que você que está retornando para Jesus, que hoje você quer retornar para os caminhos dele, que você quer refazer sua fé, sua caminhada com Cristo, eu quero que você nesse momento feche os seus olhos. Eu quero pedir toda a igreja agora, só se movimente aqueles que estão trabalhando, só conversa aqui, se tiver muita necessidade mesmo, senão, por favor, muito silêncio agora. Feche seus olhos, faça essa oração comigo. Você que quer retornar para os caminhos do Senhor, você que já está retornando de um mês para cá, 1 mês e meio, você já voltou, está aqui junto conosco já, ou você hoje voltou para estar com o Senhor, está restaurando a sua vida com Deus, você tem essa fome, esse desejo de voltar ao primeiro amor. Então faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, é uma noite especial para mim, eu estou me reconciliando, eu estou voltando para Ti, estou voltando para minha casa, para minha igreja, para minha família. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa o meu afastamento, assim como o Senhor perdoou Pedro, assim como o Senhor perdoou outros que afastaram, perdoa-me também. Receba-me na Tua casa nessa hora, porque eu Te recebo, Senhor, eu me reconcilio contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então agora nós vamos nos assentar, por favor, nós vamos nos assentar, isso, eu quero saber agora, todo mundo assentado, por favor, quem está hoje, ou quem sabe de um mês e meio para cá, você está retornando para a casa de Deus, você está retornando para a fé, você está voltando para o Pai. Eu quero que você levante sua mão bem alto, por favor. Não precisa ter vergonha, não precisa ter
constrangimento, você está voltando para Deus. Levante, eu quero contar, eu quero saber quantos queridos irmãos e irmãs estão retornando para Deus. Levante sua mão bem alta, eu quero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 45, 56, 57, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 70, 71, 72, 73, 74. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Aleluia, aleluia. Que maravilha. Aleluia. Vamos dar um aplauso para essa igreja agora. Eu não estou resistindo. Eu falei que eu ia te convidar e eu vou te convidar mesmo. Você não vai vir aqui em cima porque você já é de casa. Mas nós queremos agora. Espera um pouquinho, foi mal. Fique de pé, por favor. Fique de pé porque nós queremos te dar um presente. Não, só quem levantou a mão. Só quem levantou a mão, quem está retornando. Você vai ganhar um presente. Nós temos que te dar um presente. Nós preparamos uma lembrancinha especial para você. É uma lembrancinha simples, mas que revela o nosso amor, nosso carinho por você. Rapidamente, pessoal, entregue esse presente para a turma. Cadê essa turma aí? Vamos lá. 74 pessoas, tem para todo mundo aí? Tem, né? Receba esse presente. Vamos dar uma salva de palmas para eles, pessoal. Recebam em nome de Jesus o nosso carinho como igreja. Agora, já deu o presente, eu quero que dê para todo mundo primeiro. Mais gente ajudando aí, mais gente ajudando, para ser bem rapidinho. Mais gente ajudando. São 74 pessoas que estão retornando. Fique de pé ainda, porque nós queremos te dar uma outra coisa. Essa é só uma lembrancinha simples, mas que fala desse momento e da sua importância para esta igreja. Fique de pé ainda. Todo mundo já recebeu? Quem não recebeu, levante a mão. Você tem que sair daqui com o seu presente, a sua lembrança. Ok, agora nós queremos te dar outra coisa. Essa outra coisa se chama um abraço. Então, por favor, as pessoas próximas aí, dê um abraço nesses irmãos que estão retornando para a casa do Senhor. Diga para ele: bem-vindo, meu irmão. Essa é a sua casa, essa é a sua família. Seja bem-vindo. Aleluia. Aí, volta ao seu lugar agora, volte ao seu lugar, por favor. Aleluia. Nós vamos te dar mais abraços ainda. Agora, pessoal, todos os pastores e pastoras, por favor, fiquem aqui na frente. Pastores e pastoras, fiquem aqui na frente, por favor. Pode sentar. Pastores e pastoras, fiquem aqui na frente, por favor. Rápido, gente, vamos lá. Depois você abraça mais. Pode chegar um pouquinho mais para cá. Agora, gente, atenção. Atenção, ó. Você que levantou sua mão. Você que levantou sua mão. Eu quero que você receba um abraço dos pastores. Você recebeu um abraço de toda a igreja, mas nós pastores queremos pessoalmente te dar as boas-vindas. Então eu quero que todos aqueles que levantaram a mão, que estão retornando, sai do seu lugar, vem cá, porque nós queremos te dar um abraço. Os pastores querem te receber. Amém?
Nós queremos te abraçar, te receber, em nome de Jesus. Amém, meu querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Não, fica aqui, você vai receber, não é só um abraço não, um punhado de abraço. Vem cá. Seja bem-vinda, querida. Vem. Bem-vindo em nome de Jesus. É isso mesmo, nós queremos te dar um abraço especial. Cada um de vocês são pessoas muito especiais. Vamos passando, olha, você vai receber aqui um punhado de abraço hoje, então. Gente, vocês são muito especiais, por isso, não vai embora, fica aqui que você vai ganhar mais uma outra coisa agora. Quem já recebeu o abraço, fica aqui atrás um pouquinho, ó. Quem recebeu o abraço, fica aqui, ó. Já recebeu o abraço, fica aqui, ó. Que você ainda vai ganhar mais uma coisa ainda. Você não acabou a festa, não. Então tá bom? Pode aguardar aqui que você ainda vai receber algo muito especial. Pessoal, enquanto os pastores estão recebendo, abraçando esses irmãos, não vai embora, fique aqui nessa santa muvuca, aqui não tem problema não. Nós vamos afastar algumas cadeiras, os diáconos, os recepcionistas vão afastar algumas cadeiras para a gente ter um pouco mais de espaço aqui. Pega a sua bolsa, pega a sua Bíblia na mão. Nós vamos afastar aqui para a gente ter espaço, porque nós vamos ter uma festa aqui agora. Vamos ter salgados, vamos ter um refrigerante. Tá bom? Mas aqui na frente fica só, por enquanto, os que estão retornando para a casa do Senhor, para a família do Senhor. Vai chegando mais rápido, vai passando a fila aí, gente. Vai passando, por favor. Vai passando, vai passando. Pode vindo, pode chegando.